Olá, amigos do canal Geomassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a revista Pesquisa FAPESP. A revista Pesquisa FAPESP de novembro de 2021, portanto, a que está nas bancas atualmente, de número 309. Onde na capa nós temos a geografia dos sabores que nós faremos. Só que é uma reportagem um pouco mais extensa. Aliás, esta edição ela veio muito recheada de importantíssimas notícias, informações e reportagens que nós faremos várias, mas com tempo, com tranquilidade. Para o programa de hoje, nós selecionamos para vocês uma notícia sobre cosmologia, de uma página, portanto, mais curta. Vocês já sabem que as notícias de astronomia aqui da revista Pesquisa FAPESP são excelentes. E vamos lá. Um superimpacto em Titã, colisão de corpo celeste, pode ter criado ambiente favorável ao surgimento de formas primitivas de vida na maior lua de Saturno. Ela foi assinada pela Sarah Schmidt. Vejam então o impacto, a cratera de impacto deixado com os seguintes dizeres: imagem de Titã no alto, obtido pela sonda Cassini, e o mapa geomorfológico da cratera Menrva, área circular, reconstituído a partir das imagens de radar. Vejam então mais uma vez a cratera com suas possíveis formações rochosas, por isso um mapa geomorfológico. Nós temos um olho na página seguinte. Impacto pode ter rompido camada de gelo de até 100 km de espessura e misturado material do oceano submerso com o da superfície da Lua. Vamos lá. Há 65 milhões de anos, a queda de um meteorito, onde hoje é o Golfo do México, abriu uma cratera de 200 quilômetros de diâmetro e provocou mudanças na atmosfera da Terra que levaram à extinção de 75% das formas de vida, entre elas os dinossauros. Como vocês sabem, esse é o início da atual era geológica, a era cenozoica. No entanto, nem todos pesquisadores estão de acordo que esta realmente seja a origem e que talvez não tenha havido uma grande extinção assim de dinossauros, e sim um processo mais lento de evolução. No entanto, nem sempre essas grandes colisões com planetas ou seus satélites geram destruição. Esses choques também podem precipitar mudanças físicas e químicas capazes de resultar em aminoácidos, moléculas essenciais à vida e até formas primitivas de vida, como bactérias. É o que pode ter ocorrido em Menrva, uma cratera com 425 quilômetros de diâmetro ao norte do equador de Titã, a maior lua de Saturno. Portanto, ela tem o dobro do diâmetro da cratera do sul do México. Menrva é a deusa etrusca das artes e da guerra, na qual os romanos parecem ter se baseado para criar a deusa Minerva. A colisão que formou Menrva, a maior cratera de Titã, pode ter sido suficiente para romper a camada de gelo de 75 a 100 km de espessura que cobre um oceano líquido submerso, explica o geólogo Álvaro Crosta, do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, o IG-Unicamp, autor de um estudo que avaliou a formação da cratera, publicado online no final de agosto na revista Icarus. Ao furar a crosta de gelo, o impacto pode ter trazido material orgânico do oceano
para a superfície e da superfície para o oceano, complementa a astrônoma brasileira Rosali Lopes, do Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, em Pasadena, na Califórnia, e que pertence à NASA, Agência Espacial Norte-Americana, que participou desse trabalho. Lopes considera Titã com bastante material orgânico em sua superfície, o corpo celeste conhecido que mais se assemelha à Terra. Com a atmosfera, essa lua de Saturno é o único lugar do sistema solar, além da Terra, em que correm rios, nesse caso de metano, que também cai como chuva. Titã tem ainda intensa atividade geológica, com ventos que formam dunas e erosão que modifica suas crateras. A astrônoma trabalhou na missão Cassini-Huygens, que orbitou Saturno e algumas de suas luas de 2004 a 2017, e com base nos dados coletados, estudou o potencial ainda incerto de Titã abrigar alguma eventual forma de vida. A sonda verificou que a temperatura média da superfície de Titã é de 180 graus Celsius negativos, tão baixa que faz com que o gelo seja duro como os das rochas da Terra. Crosta e Lopes, com suas equipes, examinaram a formação de Meiriva por meio de dados colhidos pela sonda Cassini-Huygens e de simulações matemáticas processadas em um supercomputador. Na simulação mais consistente, o cometa, corpo formado por gelo ou asteroide rochoso, que formou Meiriva, teria 34 quilômetros de diâmetro e deve ter viajado pelo espaço a velocidade de 15 quilômetros por segundo. Ainda não se sabe qual seria a natureza do objeto. Ao entrar na atmosfera de Titã, 50% mais densa que a da Terra, perdeu velocidade e atingiu o solo a 7 km por segundo, o equivalente a 25 mil km por hora. Como uma pedra lançada sobre a água, o impacto que formou Meiriva entre 500 milhões e 1 bilhão de anos atrás deve ter gerado ondas circulares sobre a superfície de gelo aquecido pela colisão. Parcialmente liquefeita pela energia do impacto, a superfície de Titã deve ter se comportado de forma elástica, conta Crosta, que trabalhou no JPL entre 2018 e 2019, com apoio da FAPESP. Isso teria permitido a formação de padrões semelhantes aos observados como quando uma pedra cai na água. Inicialmente, surge um pico central, cercado por anéis. Em seguida, esse pico colapsa e afunda. Esse movimento de subida e colapso se repete algumas vezes, explica o geólogo. Em Titã, de acordo com as simulações, o movimento de subida e descida do pico central é que em poucos segundos deve ter rompido a grossa camada de gelo, não o impacto inicial do cometa ou asteroide. Segundo Crosta, depois do rompimento, as camadas e os materiais orgânicos teriam permanecido em movimento por cerca de 150 minutos até se estabilizarem sob a ação da gravidade. O pico central pode ter se elevado a 40 km de altura antes de se assentar. De acordo com as simulações, o pico central e as bordas resultantes devem ter sido bem mais alto do que os 500 metros atuais. Eles teriam sido consumidos pela erosão durante centenas de milhões de anos. Vejam então o impacto violentíssimo que elevou as áreas laterais e centrais a níveis de cordilheiras. As temperaturas de uma colisão como a que formou Meiriva pode ter sido suficiente para decompor moléculas, entre elas as de água da superfície de gelo. Veja o quanto de energia cinética tinha esse corpo e a conversão da energia cinética em energia térmica capaz de aumentar a temperatura, que lá é de 180 graus negativos, acima dos 100 graus. Por isso nós tivemos a evaporação da água.
A energia resultante do impacto pode modificar e formar novas moléculas ou gerar novos compostos. Avalia o astrobiólogo Fábio Rodrigues, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, IQUSP, que não participou do estudo. Ele argumenta que essas informações poderiam orientar o desenvolvimento de futuras missões à cratera Menriva, ou mesmo a escolha de eventuais locais de pouso. Desde a descoberta de Menriva, nos perguntamos se a colisão pode ter rompido esta crosta de gelo, comentou por e-mail Ralph Lawrence, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Esse novo estudo mostra resultados consistentes desse rompimento, como esperávamos, afirmou. Lawrence é o projetista-chefe da missão Dragonfly da NASA, que pretende enviar um drone à superfície de Titã para investigar sinais efetivos de presença de água ou de compostos orgânicos. Uma sonda e o drone devem partir da Terra em 2027 e chegar à Lua de Saturno em 2035. O local escolhido para o pouso é uma região próxima à cratera de Selk, com 80 quilômetros de diâmetro. Ela é pequena demais para ter rompido a crosta de gelo logo abaixo da superfície, mas o impacto que a formou permitiu que a água resultante interagisse com compostos orgânicos da superfície, explica Lawrence. Selk foi escolhida por causa da facilidade de pouso e de visibilidade a partir da Terra. Portanto, desta forma, nós vamos utilizando a revista da FAPESP para podê-los atualizar de fatos extremamente importantes acerca da astrofísica, da cosmologia, da astronomia. Bem, mas contribuímos com a primeira reportagem desta edição nova, nós que recentemente acabamos a edição de outubro. Deixamos a vocês um grande abraço, esperamos vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do MASA. Tchau, amigos, até a próxima!